Vários craques da seleção brasileira conquistaram a Champions, mas muitos passaram em branco na maior competição de clubes do mundo. No vídeo de hoje, vamos relembrar 5 deles que fizeram história no futebol, ganharam até Copa, mas ficaram sem a orelhuda. Meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e esse é um canal focado na seleção brasileira. Antes de falar o primeiro nome dessa lista, é importante destacar quais foram os critérios dos nomes que eu separei aqui. Primeiro, só vale jogador que disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira, afinal, esse é o tema aqui do canal. E segundo, os números que eu falar ao longo do vídeo, eles são válidos a partir da fase de grupos da Champions League. Começando então pelo Adriano Imperador, atacante aí que a gente esperava muito na carreira, conquistou muitas coisas, foi um artilheiro no campeonato italiano pela Inter, jogou muito, mas ficou sem a Champions League. O Adriano disputou 5 edições da Champions por Inter de Milão e Roma, fez 14 gols em 27 jogos e é um dos maiores artilheiros brasileiros da Champions. Ele poderia, se tivesse tido uma carreira mais longa, quem sabe até ficado na Inter de Milão por mais alguns anos, afinal a Inter conquistou a Champions League ali em 2010 e ele saiu em 2007, então se ele tivesse estendido um pouco mais a carreira, quem sabe ele poderia ter conquistado a Champions, mas querendo ou não, ele fez história na competição, não conseguiu levantar a taça, mas de qualquer maneira é um nome muito forte nessa lista. Pela seleção brasileira, o Adriano disputou a Copa de 2006, a gente esperava mais uma vez que ele disputasse várias Copas, ele era tido como o 9 da seleção ali após o Ronaldo, mas infelizmente o Adriano foi por outro caminho e só ficou naquela Copa mesmo. O próximo nome da nossa lista é Raí, que disputou 2 edições da Champions nos anos 90, ambas pelo PSG. Ele chegou até a semifinal em 94 e 95, mas perdeu por 1-0 para o Milan. Vale destacar aqui que o Raí não tinha um timaço em volta dele, o PSG ainda não era a potência que é considerada hoje em dia, então assim, explica muito o que foi o Raí no PSG. O Raí é considerado um ídolo por lá, mas ficou bem longe de conquistar a Champions, apesar da semifinal aí. O PSG era um time abaixo dos demais, dos gigantes europeus. O Raí que disputou a Copa do Mundo de 94 pela seleção brasileira, foi tetracampeão. Tá gostando do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like, porque ajuda o YouTube a entregar o meu conteúdo, esse vídeo aqui especificamente, para mais pessoas. E se inscreva também para você receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira e tudo que envolve a Canarinho. O próximo nome da nossa lista talvez seja o caso mais famoso de todos, que é o Ronaldo. Apesar de ter conquistado várias coisas aí na história, ser um dos maiores, se não o maior centroavante de todos os tempos do futebol mundial, o Ronaldo não conquistou a Champions League. Ele disputou por Real Madrid, por Inter de Milão, por Milan, foram 6 edições ao todo, marcou 14 gols em 40 jogos, mas ficou abaixo nesse quesito. Vale destacar também que o Ronaldo, quando ele estava no auge, que era em 98, ele jogou a Copa da UEFA pelo Barcelona. Ou seja, quando ele estava ali no seu melhor momento no futebol, ele não disputou a Champions League. Quem sabe a história poderia ter sido diferente. O mais longe que o Ronaldo chegou foi em 2002 e 2003, quando o Real Madrid perdeu para a Juventus na semifinal. Mesmo com aquele time galáctico, o Real Madrid batia muito na trave naquela época, o que prejudicou o Ronaldo, apesar de algumas atuações históricas, como aquela contra o Old Trafford, contra o Manchester United. Enfim, Ronaldo é o nome mais emblemático dessa lista, provavelmente, pela quantidade de vezes que disputou a Champions, pelos times históricos que tinha ao seu redor, mas não conseguiu conquistar a orelhuda. Nosso próximo jogador é o Gilberto Silva, ex-volante que disputou as Copas de 2002, 2006 e 2010 pela seleção brasileira. Ele chegou a disputar uma final pelo Arsenal na temporada de 2005, 2006, mas aquele time perdeu para o Barcelona, que tinha Ronaldinho Gaúcho, Deco, aquele timaço em 2006. Então o Gilberto Silva bateu na trave, quase conquistou. O Gilberto que disputou muitas Champions na história aí também pelo Panathinaikos, disputou aí 57 jogos ao todo, é um dos que mais tem jogos nessa lista aqui que a gente fez. O Gilberto Silva é um nome histórico da seleção brasileira, na Europa do Arsenal, inclusive conquistando a Premier League de maneira invicta, mas na Champions League bateu na trave. Próximo é o Baixinho, nosso Romário, craque da seleção campeã do mundo em 1994. O Baixinho disputou 6 edições da Champions League por Barcelona e PSV. Ele bateu na trave também, assim como o Gilberto Silva, chegou na final em um time que era treinado por Johan Cruyff, tinha o Koeman, o zagueiro holandês, na zaga, o Pep Guardiola no meio de campo, mas aquele time perdeu por 4-0 para o
Milan na decisão. O baixinho fez 16 gols em 26 jogos, uma média excelente para o Romário, e também vale destacar que o Romário não ficou tanto tempo na Europa como o Ronaldo, por exemplo. Ele disputou muitas temporadas no futebol brasileiro, então ele teve menos oportunidades. Acabou chegando aí na final logo no comecinho da carreira, na véspera da Copa do Mundo de 94, mas não conseguiu conquistar a Champions. E para você que ficou até o final desse vídeo, a gente tem um bônus, que é o caso do Emerson, ex-volante da seleção brasileira que disputou as Copas de 98 e 2006, foi cortado em 2002, era o nosso capitão, mas teve aquele lance emblemático lá, que ele machuca o ombro em um treino e foi cortado e acabou não sendo campeão do mundo. E ele também não foi campeão da Champions, apesar de ter disputado muitas temporadas por times históricos, como Milan, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Roma. E vale destacar que o Real Madrid e o Milan, eles são os dois maiores campeões da Champions League, e ainda assim o Emerson deu azar em temporadas específicas que ele não conseguiu conquistar a Champions League. Ao todo, o Emerson disputou 9 edições e jogou em 62 partidas. Temos outros casos também, como do zagueiro Juan, do meia Felipe Coutinho e do atacante Gabriel Jesus, esses um pouco mais recentes, mas eu quis focar em alguns jogadores mais históricos da seleção brasileira, que ganharam até título, para esse vídeo também ficar um pouco mais curto. Bom, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Um abraço e até a próxima!